Fala pessoal, beleza? Vamos começar o nosso tema controle da administração pública. Afinal de contas, nós vamos estudar as formas de controle que são feitas na administração, beleza? Vem aqui comigo. Quando a gente começa a falar de controle, a gente tem aí 3 formas de controle que podem acontecer na administração. O controle administrativo, o controle legislativo e o controle judicial. Primeira coisa que eu vou chamar a atenção é pro tema controle, né? Esse tema controle, ele já veio descrito no Decreto-Lei 200/67 como um princípio fundamental da administração pública federal. Então, lá no Decreto-Lei 200/67, nós tínhamos os princípios fundamentais, dentre eles o princípio controle. Quais eram os princípios fundamentais? Planejamento, coordenação, descentralização, delegação de competência e controle. Então já tinha previsão da administração pública fazer o controle sobre seus próprios atos. Então já era um princípio previsto no Decreto-Lei 200/67. Com o advento da Constituição Federal de 88, esse tema ganhou o status constitucional. Então lá no artigo 74, ele diz que os 3 poderes, o legislativo, executivo e judiciário, manterão sistemas de controle interno, auxiliando o controle externo. Nos demais dispositivos constitucionais, a gente encontra o controle judicial, no artigo 5º, inciso 35, e o controle legislativo, em alguns dispositivos. Por quê? Ele pode estar falando do controle parlamentar, na competência do parlamento, do controle financeiro, que o Congresso Nacional, com auxílio do Tribunal de Contas, exerce. Toda vez que se fala de controle, se trata de um princípio. E esse princípio ganhou o status constitucional com a Constituição Federal de 88. Tá aí, beleza? Vamos lá. Então a gente vai falar agora sobre as formas de controle que existem. O controle administrativo, ele é realizado pelos 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, no exercício da sua função administrativa. Sabemos que o poder legislativo, na função atípica, exerce a função administrativa. O poder executivo, na função típica, exerce a função administrativa. E o poder judiciário, na função atípica, exerce a função administrativa. Então você vai ter aqui os 3 poderes no desempenho da função administrativa, podendo ser típica ou atípica de acordo com a sua atividade. Por ser feito de forma administrativa através de seus atos, esse controle administrativo é um controle interno. Então ele é um controle interno. O fundamento constitucional desse controle interno está no artigo 74 da Constituição Federal de 88. E ele diz que esses 3 poderes no exercício da função administrativa devem realizar controle sobre seus próprios atos. Quando você pega essa parte do controle, na função administrativa, nós temos alguns dispositivos que versam sobre. Então você tem aqui o artigo 53 da Lei 9784/99. Você tem aqui as súmulas, efetiva decisão de retirá-lo do ordenamento jurídico. Então, por isso que quando se fala aí, eu estou falando de sustação dos efeitos. E aí, olha que situação tranquila. Quando eu falo em sustação do ato, é a competência do Tribunal de Contas. Quando eu falo em sustação do contrato, é a competência do Congresso Nacional. E aí, esse dispositivo você encontra lá no artigo 70, no inciso 10 e no parágrafo 1º. O que acontece quando ele susta os efeitos? Ele suspende os efeitos daquele ato, daquele contrato, e a autoridade competente tem que tomar a decisão, que não é ele só sustou os efeitos, tá? Então, a partir desse momento, ele não pode revogar nem anular. Se eu comparar o controle administrativo com o controle legislativo, qual deles que você acha aqui que é mais abrangente, né? É mais amplo? Se eu comparar esses dois, eu vou perceber que o controle administrativo ele é muito mais amplo. Por que ele é muito mais amplo? Porque ele engloba os controles sob aspectos de legalidade e engloba também o controle sob aspecto de mérito. Ou seja, ele pode verificar
na totalidade aquele ato que ele praticou. Então, a administração pública que emana o ato, seja ela do legislativo, do executivo, judiciário, mas sempre no exercício da função administrativa, ela tem controle total porque ela praticou o ato. Então ela tem que verificar se esse ato está nas condições de legalidade, mas ela também pode adentrar no ato e falar, esse ato é conveniente, esse ato é oportuno, eu vou manter esse ato, ou então não vou manter esse ato. Isso aí significa dizer que ela tem uma amplitude de verificação da continuidade ou não desse ato. Se ela entender que esse ato não deve continuar, ela pode revogar ou anular. Já o Poder Legislativo nesse controle. Então, quando se fala em controle legislativo, ele é o mais restrito. Por se tratar de um órgão de fora, fiscalizando e controlando a atividade administrativa dos três poderes, nós temos aqui que ele é um controle externo. Então, ele é um controle externo. Beleza? Então, os órgãos do Poder Legislativo, quando fiscalizam os atos da administração pública, no exercício da sua competência constitucional, ele é o mais restrito e ele só pode atuar dentro dos mandamentos constitucionais através do seu rol taxativo. Então, aqui eu tenho o rol taxativo. Eu determino o que ele pode ou não pode fazer. Exercendo o controle financeiro através do órgão de controle financeiro, Tribunal de Contas auxiliando no Congresso Nacional, ou o controle parlamentar, quando é direto feito pelo parlamento. E aí eu usei algumas situações. Ao fazer análise da legalidade, economicidade e legitimidade, pode acontecer como consequência a sustação dos efeitos. Quando se trata de ato é feito pelo Tribunal de Contas, quando se trata de contrato é feito pelo Congresso Nacional. Bom, chegamos ao controle judicial, feita pelos órgãos do Poder Judiciário. Quando eu falo que é feito pelos órgãos do Poder Judiciário, a gente observa o seguinte: esse controle judicial, ele pode ser feito de duas formas. Existe aqui o controle comum e existe aqui o controle especial. Quando eu falo desse controle comum, e mais à frente a gente vai especificá-lo, é feito sobre os atos administrativos. Então, um juízo de primeira instância pode fazer o controle comum sobre os atos administrativos. Então, se o seu edital de concurso traz alguma ilegalidade, alguma situação abusiva, ou então que ele está afrontando alguma súmula vinculante ou determinada legislação, eu posso ir no juízo de primeiro grau e falar que esse ato é ilegal, sem problema nenhum. Esse ato está contrariando uma lei, esse ato está contrariando a juridicidade, a norma, então ele está contra o direito. E aí o juiz de primeira instância pode avaliar esse edital de concurso. Só que tem atos que o juiz de primeira instância não vai poder avaliar. Então, por exemplo, quando se fala de ato político, ato legislativo, ato interna corporis, são atos especiais. E esses atos especiais, ainda que estejam contrariando a legalidade no seu sentido mais amplo, a norma constitucional ou ato normativo interno que regulamente a atividade, nós temos que fazer a invalidação desse ato. Só que essa anulação não pode ser feita por um juízo de primeira instância. Então, quando se fala em órgãos do Poder Judiciário, é todo o Poder Judiciário. Então, eu estou falando desde o Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, tribunais regionais federais, tribunais de justiça e juízes são todos órgãos do Poder Judiciário. Nós sabemos que o controle comum é feito pelo magistrado dentro da sua competência. E aí a competência, a gente já sabe que a competência jurisdicional da União compete nos interesses da União. E quando for a do Estado e a do município, a competência é residual. Então, o que não é a competência dos juízes federais é a competência dos juízes estaduais. Perfeito? Porque ela é remanescente ou residual. Então, a partir do momento que eu tenho essa forma de controle, ela pode ser o comum e especial. Controle comum é o juízo competente daquela primeira instância, onde se inicia o processo. E o controle especial, esse é feito para controles de normas constitucionais ou atos normativos que regulamentam esses atos políticos, atos especiais. E aí o resultado pode ser a anulação. Essa anulação aqui, ela traz o mesmo efeito jurídico para o ato que é retirado do mundo jurídico, mas a forma de se fazer é por um ato judicial. E a forma de controle interno
é por um ato administrativo. Então, a natureza jurídica do ato que anula pela administração em relação ao Poder Judiciário são diferentes. Então, eu não tenho a mesma natureza jurídica, porque no controle administrativo interno, quando se anula é através de ato administrativo, no controle judicial é através de ato judicial. Então, nós estamos falando de atos de natureza distintas. E esse controle aqui, por ser feito pelos órgãos do Poder Judiciário sobre a administração, é um controle externo. Ele é mais amplo que o controle legislativo e ele é mais restrito que o controle administrativo. Por quê? Porque ele só pode analisar aspecto de legalidade, não podendo entrar no mérito. Então, eu diria para você que o mais amplo dos três é o controle administrativo, o mais restrito dos três é o controle legislativo. E o judicial ele tem amplitude dentro da legalidade, mas não pode adentrar no mérito administrativo. Então, esse é o resumo desse iniciozinho da aula sobre controle. Beleza? Até aí? Então, vamos lá, vamos começar a brincar um pouquinho aqui. Controle em tema da administração é a faculdade de vigilância, orientação e correção que um poder, órgão ou autoridade exerce sobre a conduta funcional de outro. Então, quando ele diz a faculdade, porque ele vai estar dentro da sua competência, exercendo o poder de controle. Esse controle pode ser de vigilância, esse controle pode ser de orientação, ou esse controle pode ser de correção. Então, ele pode estar fazendo uma função de orientar, está dentro do controle, ele pode estar controlando especificamente um ato, é de vigilância, e se ele constatar irregularidade ou ilegalidade, ele vai corrigir. Então, por isso que se fala em vigilância, orientação e correção. O controle no âmbito da administração direta ou centralizada decorre da subordinação hierárquica. Por quê? Porque está falando aqui do controle entre os órgãos. E a relação entre órgãos é uma relação de subordinação. Se existe subordinação, é porque existe hierarquia. Já na administração indireta, não há que se falar em subordinação nem hierarquia. Na administração indireta, eu estou falando entre entidades. E se eu falo entre entidades, significa dizer que eu estou falando de vinculação. E se eu falo de vinculação, não existe hierarquia. E se não existe hierarquia, significa dizer que não tem subordinação entre as entidades. Então, por isso que o controle aqui vai ser diferente. Esse controle aqui entre os órgãos é o controle hierárquico. Esse controle aqui entre as entidades é o controle finalístico. Controle finalístico e controle hierárquico são formas de controle distintas. Daí porque o controle hierárquico é pleno e ilimitado. Então, guarda essa informação. O controle é pleno e ele é ilimitado. Por que ele é pleno? Porque ele é feito sobre a autoridade que pratica o ato. Por isso que ele é pleno. Por que ele é ilimitado? Porque ele pode analisar toda a sua amplitude. Então, ele analisa aspectos de legalidade, mas analisa aspectos de conveniência e oportunidade. Por isso que se fala em controle pleno e limitado. Já o controle das autarquias, das entidades paraestatais em geral, o controle é finalístico. Por que esse controle finalístico não é pleno e limitado? Porque a relação aqui não é de hierarquia. Então, significa dizer que ele é restrito e limitado aos termos da lei que estabelece. Esse controle aqui, ele é restrito porque ele analisa aspectos de legalidade do ato e ele é limitado porque ele fiscaliza a atividade. Aqui eu já fiscalizo o quê? O ato. Então, esse controle é de atividade e o controle hierárquico é sobre o ato. Então, comece a perceber que há formas de controle distintas da administração. E a gente tem que saber exatamente como é que funciona. Vamos lá, vamos ver. Os tipos e as formas de controle da atividade administrativa variam segundo o poder. O órgão ou autoridade que o exercita, o fundamento, o modo e o momento de sua efetivação. Então, se você parar para analisar, a gente já começou a falar
que o controle é feito pelos três poderes: controle administrativo, controle legislativo e o controle judicial. Perfeito? Então, esse controle administrativo, legislativo e judicial é em relação a qual poder está exercendo o controle. Órgão ou autoridade que exercita. Quem é que está exercitando esse órgão ou autoridade? É o órgão com função administrativa sobre o seu próprio ato? Então, nós estamos falando do controle interno. Quem está exercendo é um órgão sobre o outro. Então estou falando do controle externo. O fundamento pode ser de aspectos de legalidade ou de mérito. O modo pode ser sobre o ato ou atividade. O momento da sua efetivação pode ser prévio, concomitante ou posterior. Então observe que eu tenho variações, formas e tipos de controle distintos. E isso é sobre vários aspectos. Sobre quem está praticando, sobre o que está praticando e qual momento que ele está praticando. Então isso tem uma variação doutrinária que vai depender do autor que está sendo adotado. Então, de uma forma geral, a gente vai falar daquelas que são mais comuns em relação a essa forma de controle. Temos que considerar com precedência sobre os demais, por sua permanência e amplitude, o controle da própria administração. Então, observa o que ele fala, por sua permanência, por isso que eu associei a perfeição, que está decorrente do princípio da eficiência, e amplitude. Por isso que eu falei para vocês que o controle administrativo é o mais amplo de todos. E por que ele é o mais amplo? Porque ele analisa aspectos de legalidade e analisa aspectos também de mérito administrativo. O controle da própria administração sobre seus atos e agentes. Controle administrativo e executivo. E a seguir o do legislativo, sobre determinados atos e agentes do executivo, legislativo ou parlamentar, e finalmente a correção dos atos ilegais de qualquer dos poderes pelo judiciário, quando lesivos ao direito individual ou patrimônio do poder público, chamado de controle judiciário judicial. Quando a gente observa na feitura dos atos e das atividades administrativas, a gente tem uma cronologia de acontecimentos. Eu não sei se você já observou isso. E por isso que disse que acontece o seguinte, O controle legislativo e o poder legislativo tem a função de passado. Por que ele tem a função de passado? Porque é ele que faz as regras e as normas a serem cumpridas pelo poder o quê? Executivo, que tem a função de presente. E se ele não observar as regras criadas pelo poder legislativo lá no passado para ele praticar os atos no presente, você tem um poder judiciário que exerce a função de controle no futuro. Se eu observar a prática desses atos dessa forma, e na cronologia dos acontecimentos do exercício da função administrativa, eu observo que eu tenho o legislativo como passado, o executivo como presente e o judiciário como futuro. Mas assim como as outras coisas do direito, nada é absoluto. Obviamente que o poder judiciário, em tese, se ele está no futuro, ele só vai fazer esse controle posterior. Mas, eventualmente, nos casos permitidos e autorizados, ele pode fazer esse controle preventivamente. Então, o momento de atuação do controle, ele tem uma regra para cada um dos poderes. O poder executivo, por exemplo, ele exerce o controle antes, durante e depois, justamente pela perfeição que se traduz no princípio da eficiência. O legislativo só pode exercer o controle sobre os atos da administração no momento em que está acontecendo esse ato, quando ele está acompanhando a feitura desse ato, ou posterior. Antes, ele não tem que dar autorização, então dificilmente ele exerce antes esse controle. Mas, eventualmente, pode acontecer dele evitar ou frustrar algum ato que vai ser praticado pela administração ao constatar uma irregularidade? Pode. Então, não é uma regra absoluta, mas a gente tem que ter essa noção dos acontecimentos e na cronologia dos acontecimentos para a prática de um ato. E é essa: passado, presente e futuro. Seguindo. Esses controles, conforme seu fundamento, serão hierárquicos ou finalísticos, e aí você começa a relacionar, né? Quando ele fala hierárquico, ele está falando da desconcentração. Se ele está falando da desconcentração, ele está falando de órgãos. O finalístico, ele está falando da descentralização administrativa. E se ele está falando da descentralização, ele está falando de entidades. Quanto à localização do órgão que realiza, pode ser interno ou externo. Quando ele fala de controle interno, ele está falando do controle administrativo.
Quando ele está falando do controle externo, ele está falando do controle legislativo ou controle judicial? Está difícil a gente escrever. Controle judicial. Quanto ao momento que são feitos, podem ser prévios, concomitantes ou subsequentes. Ou seja, antes da prática do ato, durante a prática do ato, ou subsequentes ou posterior, após a prática do ato. Aí, em outras palavras, ele fala preventivo, sucessivo ou corretivo. Quanto ao aspecto controlado, eles podem ser de legalidade ou de mérito. De legalidade, ele é praticado pelos três poderes, então o controle administrativo, o controle legislativo e o controle judicial analisa o controle de legalidade, mas quando ele vai falar sobre o mérito, somente o controle administrativo pode entrar no mérito administrativo. Ah, Prado, mas excepcionalmente o Poder Legislativo não pode analisar a economicidade do ato adentrando no mérito? Sim, mas é uma situação excepcional. A gente está falando das regras. Porque se você parar para analisar, o Judiciário pode até adentrar na análise do mérito em relação à proporcionalidade. Se aquela conveniência ou oportunidade é proporcional ao resultado obtido. Então, nós estamos falando de princípio da proporcionalidade do controle. Então, por isso que eu estou ressaltando a regra das formas de controle. Controle hierárquico ou finalístico. O hierárquico é o que resulta automaticamente do escalonamento vertical dos órgãos do Poder Executivo, em que os inferiores estão subordinados aos superiores. Então, palavras que eu não posso esquecer. De órgãos, então significa dizer que ele está no exercício da função administrativa, em que o superior fiscaliza a atividade do inferior. Daí decorre que os órgãos de cúpula têm sempre o controle pleno dos subalternos, independentemente de norma que o estabeleça, ou seja, ele não precisa de uma norma dizer que o órgão superior tem que fazer o controle sobre o órgão subordinado. Até porque, quando acontece esse controle hierárquico, ele decorre do fenômeno da desconcentração, conforme nós falamos, e a desconcentração trata do quê? De uma distribuição interna de competências. Então, o controle hierárquico pressupõe as faculdades da administração de supervisionar, coordenar, orientar, fiscalizar, aprovar, revisar, avocar as atividades controladas, bem como os meios corretivos dos agentes responsáveis. Então, é através desse controle hierárquico, por haver um vínculo específico, que adota-se através do poder disciplinar, uma sanção aos agentes faltosos, ou seja, aqueles que não obedeceram os princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, eles podem ser punidos pelo superior hierárquico. E o controle finalístico é a que a norma legal estabelece para as entidades autônomas, indicando a ela a autoridade controladora as faculdades serem exercitadas e finalidades objetivadas. Por isso, é um controle limitado e externo. É um controle teleológico, de verificação do enquadramento da instituição no Programa Geral do Governo, seu acompanhamento dos atos dirigentes, no desempenho de suas funções estatutárias, para atingimento das finalidades da entidade controlada. Quando se fala de controle finalístico, a gente está falando do fenômeno da descentralização. E na descentralização, quando se fala que ela é técnica, e aí quando eu falo de descentralização técnica, eu estou falando aquela que é por outorga, mediante lei, eu dou uma atribuição para essa entidade que foi criada. A partir desse momento, eu só posso verificar se ela está atingindo a finalidade. Por isso que o controle é limitado. Essa parte de chamar de controle externo é porque é um órgão sobre o outro. Há autores que dizem que esse controle, na verdade, permanece sendo interno. Então, essa discussão doutrinária, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, é uma discussão em que os doutrinadores, ou seja, estudiosos do direito, ainda não têm uma definição uníssona. Beleza?